Oi pessoal, boa noite para vocês, feliz ano novo, é a primeira conversa que nós temos aqui, primeiro estudo que eu faço no canal, já no ano de 2020. E hoje nós vamos falar sobre a lei de introdução do Livro dos Espíritos, mais especificamente sobre o item 7, tá? Que fala sobre ciência e religião. Vamos conversar também um pouco da aliança da ciência com a religião, tá? Então vamos... Nesse momento, oi pessoal do chat, não esqueci de vocês, os amigos todos que estão assistindo. Vamos todos à leitura da nossa página de início, a nossa página de abertura, né, do estudo de hoje. Tá? E hoje nós temos os ciclos e as formas do amor. É uma mensagem, tá, ditada pelo espírito de Amintas Rayol, em 30 de dezembro de 2020, no final, né, do ano. Então vamos lá, vou ampliar para vocês acompanharem. O reino do amanhã é hoje. O reino de ontem pertence aos que ainda não vivem algo novo dentro de si. Viver a vida sentindo com o corpo é aproveitar as sensações enquanto o tempo permitir. Viver a vida cuidando do corpo, mas sentindo o espírito é viver hoje o reino do amanhã, o tempo todo. Para quem gosta de sentir negando a existência de um amanhã, sempre vai existir quem não aproveitou o suficiente. Se o amanhã não existir, a sensação é de que o hoje nada significa, mas tem de ser aproveitado. Todo algodão doce acaba rápido. Vamos prestar atenção no ontem. O hoje é muito rápido e o amanhã sempre pode ser revivido, por quem entender que o aprendizado torna passado, presente e futuro um círculo e não uma linha reta. Linhas constroem muros, círculos constroem formas. Aproveitem o presente. A vida é feita de eternos agora. Quem deitou no passado pode sentir o presente para caminhar no futuro. É por isso que o ciclo da vida é como os ciclos diários. São sucessivos momentos de dormir, despertar e caminhar. Repetidas oportunidades nos são dadas. Em apenas um único dia, podemos percorrer toda a trajetória da criança ao idoso. Quando vamos atentar que em tão pouco tempo podemos aprender num instante aquilo que a maioria não aprende numa vida inteira. Os ciclos de dor podem não existir, ou podem ser pequenos ou muito grandes. É tudo uma questão de saber escolher linhas e círculos. O que desejamos construir e viver. Uma dica: é bom escolher sempre os abraços com braços em círculos e dedos em linha. Isso sim constrói universos. Que a luz nos torne cada vez mais unidos e sábios. Rogo por um pequeno ciclo de aprendizado muito melhor para toda a humanidade. Com Deus, Jesus e muito amor. E assim, meus irmãos, nós agora, depois desse, de mais um presente, vamos para a nossa prece de início do estudo de hoje. Vamos lá para a nossa prece. Vamos agora à nossa prece inicial. Vamos, nesse momento, fechar nossos olhos, tá? E vamos nos concentrar. Vamos... Agora, nesse instante, agradecer, sempre agradecer, inclusive pelo estudo, pela possibilidade do estudo, de participarmos, de estarmos aqui juntos. Tá? E vamos vibrar com muita positividade, já nesse início, já pensando, tá, no início desse estudo, nessa prece, por aqueles que estão passando pelas
diversas dificuldades, e principalmente pela essa questão, né, dessa pandemia do coronavírus. Vamos pedir muita ajuda para a espiritualidade amiga, pedir o abraço de Mestre Jesus. Vamos pedir para que o nosso estudo de hoje transcorra bem e que possamos juntos aprender mais um pouquinho, construir mais um pouco o nosso conhecimento interior. E assim, Pai querido, protegidos que estamos, te pedimos que essas energias positivas, os espíritos amigos e mentores de cada um, possam invadir o espaço da nossa casa ou do local que estamos assistindo, né, esse estudo, essa palestra, e encher, né, de energias positivas, de bênçãos, de chuvas de bênçãos, de paz e de amor que mude a todos os presentes. Que assim seja, Pai querido. Agradeço pela oportunidade de mais esse estudo e todos nós devemos agradecer também. Que assim seja, graças a Deus. Então, agora após a prece inicial, vamos agora ao nosso estudo. As famosas perguntas que a filosofia faz são as dúvidas de todos nós, independente de possuir ou não uma religião ou de uma crença em Deus. Todos os seres humanos fazem essas perguntas porque são conscientes. O ser humano faz a pergunta: quem sou eu? Porque ele entende que existe, que ele existe. Logo depois, ele faz as demais, né? De onde eu vim? O que aconteceu antes de eu existir? Como começou? Como tudo começou? Então, questionar essas e outras coisas faz parte, tá, do que nós chamamos de racionalidade. Na visão, então, dos materialistas, morreu, foi enterrado e acabou. Essa ideia materialista do niilismo leva à negação da existência de Deus, do mundo espiritual, da alma. É a aceitação do nada além da vida, né? Além da vida física, após a morte. Isso torna a vida sem sentido. E nessa lógica materialista, né, se a vida está ruim e eu estou sofrendo, então é só acabar com minha vida que elimino todos os problemas. Mas essa ideia, infelizmente, tem sido a grande causa do aumento da taxa de suicídio. Mas que bom que há religiões espiritualistas, como o catolicismo, como o protestantismo e o espiritismo. Elas mesmo, tendo em comum com o espiritismo a crença da vida após a morte, flutuam em relação ao espiritismo algumas diferenças. O catolicismo crê na vida após a morte e aceita que há uma relação social, mas só entre os espíritos, tá? E que, em regra, não há uma relação entre os espíritos e nós. Já o protestantismo também crê na vida após a morte, mas quando ocorre a morte do corpo, a alma, né, fica dormindo e não se relaciona com ninguém, e vai ficar assim até o juízo final. Mas você pode perceber que todo mundo aí acredita que tem uma alma que sobrevive ao corpo físico. Isso não está nem em discussão. Bom, e dando continuidade, então, agora, né, nós temos aqui aquela famosa frase de Aristóteles, que ele disse que ignorante, né, o ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato, aí ele reflete. A história das ciências nos dá numerosos exemplos de descobertas científicas que necessitaram
de um longo período de lutas para vencer as resistências e os preconceitos. Mas Kardec ele explica que os sábios, ou seja, os homens que desenvolvem as suas respectivas ciências, possuem facilidade de explicar somente, porém, sobre a ótica daquilo que eles dominam, daquilo que eles estudam, daquilo que eles experienciam. Assim, por exemplo, o matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere tudo à ração dos elementos. O físico, por sua vez, sobre a potência elétrica e o mecânico sobre a força motriz. Ou seja, aquele que se fez especialista prende todas as suas ideias, as suas visões, na maioria das vezes, à especialidade que ele adotou. Todavia, quando surge um fato novo é que é o problema. Um fato novo que não guarda relação alguma com ciência conhecida. E agora? É por isso que as ciências materiais possuem dificuldades, por exemplo, de explicar os fenômenos como os fenômenos espíritas, como os fenômenos espirituais, como os fenômenos mediúnicos, dentre outros. Por isso é importante que adotemos a postura de Sócrates, no discurso de Sócrates, que ao ser perguntado por que foi apontado pelas pitonisas, barra médiuns do templo de Apolo na antiguidade, como o mais sábio, ele disse, olha o que ele respondeu: deve ser porque sabem que eu nada sei, e o fato de saber disso, de saber que eu nada sei, me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. É profundo. Quantas vezes a gente não faz isso, mesmo sabendo muito pouco ou nada? Bom, vivemos num mundo, então, que exige cada vez mais soluções diversas e inovadoras. E novas ciências só conseguem surgir quando são criadas novas formas para abordar esses fatos novos, essas novas situações, esses novos problemas, essas novas doenças, como estamos agora vendo com a pandemia do vírus aí, do coronavírus. Bom, e agora nós vamos ver que certos sábios, certos homens de ciência, mesmo hoje em dia, em pleno século XXI, ainda relutam a investir o verdadeiro espírito científico. A maioria ainda se deixa impregnar pelo quê? Pelos preconceitos, pelos atavismos, medo, misticismos e dogmas. É o conceito, o achismo, dificultando ou impedindo a razão, as definições e a construção do conhecimento humano. Bom, usam essas pessoas que criticam, esses outros que também se sentem impedidos, o pouco que sabem, se deixando também se limitar apenas pela sua esfera de conhecimento. É um atraso que muitos fazem. Numerosos, então, cientistas, gente, de renome, inclusive, ao longo aí, dos últimos séculos, por exemplo, mesmo diante de pesquisas que demonstraram fatos convincentes relacionados aos fenômenos espirituais, como, por exemplo, as irmãs Fox, em Hydesville, nos Estados Unidos da América, e das mesas girantes, as mesas dançantes em Paris e outras partes da Europa, hesitaram em proclamar a verdade, com receio das consequências, sobretudo o preconceito dos seus próprios pares, dos seus próprios cientistas e de outras pessoas que mistificam fatos da natureza, como acontece com a tendência da humanidade desde a antiguidade, com os raios de Zeus e por aí vai. Mas a verdade é que, assim como o ar e a eletricidade, os espíritos também não podem ser vistos em condições normais.
Isso é fato. Porém, os efeitos tanto do ar da eletricidade como dos espíritos, tá? Os efeitos e aplicações são perceptíveis e ocorrem em todos os instantes. Às vezes com sutileza e às vezes com algo mais chocante. Então, assim, como eu acabei de mostrar para vocês, vou colocar aqui até novamente, para que vocês vejam, vou ampliar. Vocês percebam essas fotos, tá? Isso aí está lá, inclusive na internet, e ninguém nega isso. O grande cientista, Dr. William Crookes, tá? Inglês, um brilhante químico, físico, cientista e professor. Ele chegou a fotografar muitas vezes espíritos materializados, sobretudo o espírito de Kate King que nós estamos vendo ali. Bom, vamos continuar. Dr. Crookes, ele inventou inclusive o radiômetro, descobriu o talho e mais ainda ele descobriu o quarto estado da matéria. Sim, foi ele que descobriu a matéria radiante. A descoberta, inclusive, desse quarto estado da matéria, que tornou ele conhecido mundialmente, e suas aplicações ocorrem até hoje, só foi possível graças às pesquisas relacionadas aos fenômenos de materialização do espírito que eu falei para vocês. Está aí nas fotos. O espírito de Kate King. Tá? Como auxílio também da jovem médium Florence Cook. Além de fotografar, ele mediu, pesou e examinou o espírito. E outros cientistas também. Ele fez isso com uma plateia enorme. Ele descobriu algo novo a partir das pesquisas dos fenômenos espirituais. E, prosseguindo, nós temos aqui muitos que não são espíritas, então, dessa forma, voltando um pouquinho para a questão da religião, questionam se o espiritismo leva a Bíblia em consideração. Tá? Críticos pouco informados falam mais do que sabem, infelizmente. E a resposta é sim, o espiritismo leva a Bíblia em consideração. E também a estuda. Os espíritas a estudam e bastante. Saibam que o Evangelho, segundo o Espiritismo, inclusive, saiu da Bíblia. Sobretudo as falas de Jesus, que estão lá no Novo Testamento. A Bíblia, inclusive, todos nós sabemos que é composta do Antigo e do Novo Testamento, e também os vários livros que compõem cada parte deles. Bom, de todos os livros espíritas, o livro que mais fala de ciência, pasmem, é justamente o Evangelho segundo o Espiritismo. O livro dos Espíritos fala, por exemplo, mais de filosofia. Agora, toda a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e mais o capítulo 1, cujo título é Não Vim Destruir a Lei, não vim destruir a lei, o ensinamento de Jesus, também fala de ciência. E o item 08 do capítulo 1 possui, inclusive, o seguinte título: A Aliança da Ciência e da Religião. Tá? E falando em aliança da ciência e da religião, o Espiritismo surgiu, inclusive, no momento em que a ciência já aplicava o método da experimentação. De Francis Bacon, pai da ciência moderna, cujo objetivo desse método, o método dele, é constituir uma nova maneira de estudar os fenômenos naturais. Pois é. E Allan Kardec, lá no livro Que é o Espiritismo, definiu o Espiritismo como uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos lá, no título do item 8, repetindo, ratificando, uma abordagem de Kardec sobre a aliança da ciência e da religião. Coisas que muitos talvez ainda achem impossível. Mas não é.
é mais um reforço que traz mais lógica em tudo que já foi dito em nossa conversa aqui hoje. Em um trecho, inclusive, né, desse item, é dito o seguinte: a incompatibilidade de que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo. Tá? Bom, o restante do texto ele fala da proposta, né, do Espiritismo. E agora, enquanto eu falo um pouquinho mais, vou deixar aqui, né, um quadro do resumo, né, do que nós falamos até agora, tá? Enquanto eu converso com vocês. Bom, as irmãs Fox e as mesas girantes foram necessárias para impressionar os nossos sentidos físicos. Foi feito o movimento do plano espiritual para o plano físico, para o mundo material, feito pelos espíritos, para que nós despertássemos para o mundo espiritual, para as verdades sobre o espírito. No texto citado é dito ainda, que a ciência material precisa deixar de ser exclusivamente materialista, pois necessita levar em conta o elemento espiritual. E a religião precisa parar de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria. E assim ciência e religião estarão, né, com essa postura de acordo com a razão. É inclusive o que está escrito lá no item 16 do capítulo 1 da Gênese do Pentateuco Espírita. É dito lá que o estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, no século lá inclusive, ele veio nos meados dos anos 1800, teria abortado, como tudo aquilo que surge antes do tempo. Então, nós podemos perceber que o objetivo, né, disso tudo, tá? O objetivo, por exemplo, da filosofia e da ciência é encontrar a causa por trás de todas as coisas. Então, o cientista procura essa causa com imparcialidade. Se ele procurar assim, ele vai achar, sem preconceitos, né? Sem medo de críticas de pessoas que limitam e dificultam o conhecimento. O cientista passa do pressuposto de tudo que é possível até que ele prove, né, que é impossível. A ciência, então, veio para colocar nas consciências fanáticas a fé. Uma fé pautada no solo da razão, que até então estava perdida nas trevas da escuridão por milênios e por grupos religiosos que mistificavam isso demais. Todos nós devemos usar esse pensamento científico, essa forma de pensar, para obter mais capacidade de não negar sem antes conhecer muito daquilo que critica. Infelizmente, nós fazemos o contrário disso. Platão, gente, inclusive define o conhecimento da seguinte maneira: existe o conjunto das crenças e existe o conjunto das verdades. Existem crenças que não são verdadeiras e existem verdades que ninguém acredita. E no meio estão as crenças verdadeiras. A fé racional veio para clarear as mentes e negar a existência daquele Deus tirano que não perdoava do Antigo Testamento. Jesus nos trouxe um Deus novo, completamente daquele Deus do Antigo Testamento. Um Deus de amor. Né? E com essa, quem usa, né, no caso, a razão
não perde a fé, só a torna mais verdadeira, mais madura, mais amorosa, mais consciente, mais justa. O Espiritismo agrega a filosofia, a ciência e a religião. E mesmo assim, o Espiritismo não é da alçada da filosofia, da ciência e da religião. O Espiritismo integra todas essas visões, ciência, filosofia e religião. Surgiu para preencher a velha lacuna entre a razão e a fé. Separa a razão da fé, ou que separava. E a religião sem a ciência, ela é cega. Sustento que o sentimento religioso, cósmico, é o mais forte e o mais nobre incitamento à pesquisa científica. Tá? E a ciência sem a religião, ela é manca. E a religião sem a ciência, ela é cega. Quem disse isso foi o grande Albert Einstein. Bom, agora nós vamos nos preparar para a nossa prece, tá? De encerramento do nosso estudo de hoje, tá? Do nosso encontro de hoje. Vamos lá. E agora, pessoal, na prece final, né? Chegando aí ao fim, né, do nosso estudo, vamos aqui nos concentrar agora. Vamos fechando nossos olhos e mentalizar a cor verde. Tá? Vamos mentar a cor verde com toda a força e vamos mentalizar também nessa cor verde a imagem de Mestre Jesus. Vamos, assim, fechando nossos olhos, mentalizando a cor verde, a cor da cura do Mestre Jesus. Vamos, primeiramente, agradecer pela oportunidade de termos participado de mais essa conversa, de mais esse estudo. E vamos pedir, nesse momento, com toda a força, que essa cor verde de cura que estamos mentalizando e que esse abraço de Mestre Jesus possa recair nesse momento por todos aqueles que estão em estado muito delicado, com qualquer tipo de doença, com qualquer tipo de tratamento, principalmente aqueles que estão em estágios assim, críticos, internados em hospitais, em CTI, e também com infectados pelo coronavírus e pelos seus efeitos no corpo físico. Vamos pedir que Mestre Jesus, nesse momento, abrace todas essas pessoas, queridas, familiares, amigos queridos, e que essa cor verde da cura recaia sobre essas pessoas, trazendo melhoras, e quem sabe, de acordo com o merecimento de cada um, até a cura para todos esses males físicos. E agora, ampliando também isso para todos nós. E assim sendo, pedindo sempre o amparo da espiritualidade amiga em todos os momentos, pedimos que nos protejam, né, durante cada instante de nossa vida, e que nós possamos cada vez mais buscar a melhora interior. Que assim seja, Pai querido, que assim seja, Mestre Jesus, graças a Deus. Bom, meus amigos queridos, o pessoal do chat, todos aqueles que agradeço a atenção de vocês, tenham um bom restinho de semana, um bom final de semana, e que aqueles que estão com familiares, entes queridos, amigos em situações de saúde difícil, que a espiritualidade possa atender os chamados de cada um e também ampare todos vocês, a todos nós, tá?
Até mais, gente. Até o próximo estudo. E novamente, feliz ano novo. Feliz 2021.